Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E hoje a pergunta que eu faço é o seguinte: o quanto nós podemos controlar aquilo que acontece conosco? Ou melhor, o quanto nós somos responsáveis pelo nosso destino? O quanto nós podemos determinar, tanto do nosso presente, mas também do nosso futuro? Isso é uma pergunta que está na base assim, de qualquer reflexão sobre a vida humana. Mas para responder isso, eu vou usar as ideias trazidas pelo Viktor Frankl nesse livro aqui chamado A Vontade de Sentido. Bom, para quem não conhece, Viktor Frankl é um psiquiatra que trabalhou uma ideia chamada de logoterapia. Ele criou essa terapia que ele denominou de logoterapia. Falando de uma maneira muito sintética, muito simples, a logoterapia ela trabalha no sentido de ajudar os pacientes a encontrarem, a descobrirem o sentido de suas vidas. E na base do processo logoterápico está a resposta para essa pergunta que eu fiz. O quanto nós podemos determinar as nossas vidas e o quanto nós podemos, de alguma maneira, dirigi-las. Frankl vai, nesse livro, logo no começo, refletir sobre isso. E a sua ideia passa antes por uma pequena reflexão que ele faz sobre como nós chegamos no estado que nós estamos hoje. Então ele vai dizer o seguinte, que os homens, antigamente, viam-se como criaturas divinas. Somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Se somos criaturas divinas, então a nossa natureza é semelhante à natureza do nosso Criador. Então, se o nosso Criador ele é essencialmente espírito, então nós, como criaturas suas, também somos seres espirituais. Então, enquanto os homens viam-se como criaturas de Deus, viam-se como seres espirituais. Com o tempo, a ideia de ver-se como os homens como criaturas de Deus foi esvaziando-se, certo? E conforme a ideia do Deus Criador vai se esvaziando na mentalidade dos homens, então os homens já não veem-se mais como seres semelhantes a Deus. Então eles começam a se ver como, bom, eu não tenho um Criador a quem eu espelhar. Então qual é a minha natureza? Então eles começam a olhar não mais para cima, começam a olhar para baixo. Bom, provavelmente eu sou da mesma natureza das minhas criações. Ele começa a ver-se da mesma natureza daquilo que ele cria. E o que os homens criam? Basicamente, os homens criam máquinas. Então, os homens começam a olhar a si mesmos como sendo da mesma natureza ou da mesma essência das máquinas que eles criam. Então, o homem começa a olhar a si mesmo como máquina. Como, assim, com a mesma natureza de uma máquina. Com a mesma estrutura de uma máquina. Da mesma maneira que os homens veem as máquinas e começam a olhar a si mesmos. E não é isso que acontece? Quase toda a ciência olha os homens hoje como máquinas, como uma estrutura semelhante a uma máquina. E não só as ciências, por exemplo, trabalham com anatomia, não, mas as ciências biológicas, inclusive as ciências psicológicas, neurológicas, têm tratado já há muito tempo homens como possuindo uma estrutura semelhante a uma máquina e buscam soluções em cima disso. Bom, só que a partir do momento que o homem começa a se enxergar como uma máquina, ele também começa a se ver o seguinte: eu sou uma máquina. E eu diante do universo, então, o que eu sou? Bom, o universo também é uma máquina, eu sou uma máquina, então eu sou nada mais do que uma engrenagem, uma pequena máquina
dentro de uma máquina maior, ou uma engrenagem dentro de um mecanismo. É assim que os homens começam a enxergar a si mesmos. Bom, mas se eu sou uma máquina dentro de um mecanismo maior, uma engrenagem dentro de um mecanismo maior, então qual é o controle que eu tenho sobre a minha vida? Bom, é praticamente nenhum. Eu não tenho controle, eu sou uma máquina, eu sou uma engrenagem. Eu apenas cumpro uma função dentro de um todo e eu não determino nenhum destino para mim. Para além de mim, menos ainda, e para mim também não. Porque uma engrenagem ele não pode, nem pode, uma engrenagem dentro de uma máquina nem pode determinar nada para si mesmo sob pena de desvirtuar o próprio processo da máquina, a própria missão da máquina, né? Então os homens começam a se ver assim, como uma engrenagem dentro dessa máquina. Bom, só que a partir do momento que o homem começa a ver-se como uma engrenagem, o que vai acontecer? Ele vai começar a desenvolver um certo fatalismo, um determinismo fatalista. Assim, eu sou apenas uma engrenagem, nada faz sentido, né? Além desse processo do qual eu faço parte. Eu não tenho controle sobre nada, tenho que aceitar que as coisas são como são, e pronto. É pronto. Assim, quase vivendo. E aí, quase vivendo, não, isso vai desembocar, quase como um resultado, né, óbvio, num niilismo nietzschiano, que é aquela ideia de seguinte: as coisas são assim, não tem muito sentido, não são boas, também não sei se são mais, elas apenas são assim, eu tenho que aceitar isso e tentar viver da melhor forma, de uma maneira bem resignada. E as coisas são assim, pronto. Bom, isso é o niilismo nietzschiano. É o que vai fazer e o que vai ser desenvolvido na mentalidade dos homens, né? Não é à toa que começa a vir até escolas filosóficas como o existencialismo, que vão concluir o seguinte: nada faz sentido nessa porcaria. Então é o seguinte, se eu ficar pensando muito mesmo na minha condição, o que eu vou chegar à conclusão é que é tudo um grande vazio. É quase também um resultado óbvio. Então as pessoas vão desenvolvendo um pessimismo diante da vida, diante das forças cósmicas. E esse pessimismo leva a uma depressão, até um sentimento de opressão. É assim que o Viktor Frankl traça, de maneira aí sintética, a história do pensamento, a história, na verdade, da concepção dos homens em relação a si mesmo. E ele, Viktor Frankl, vai se levantar contra essa ideia. Ele vai se levantar dizendo que ele entende que o homem ele não precisa chegar a esse ponto de total resignação e até depressão. Porque ele vai falar que o homem ele é um ser capaz de alguma forma, levantar-se contra essas forças do destino. Primeiro ele vai dizer: nós não somos meras máquinas. Bom, isso está subentendido. Nós não somos meras máquinas. Ele já discorda disso. Ele vai dizer: além de nós não sermos meras máquinas, nós somos capazes, nós temos o potencial de nos levantarmos contra essas forças do destino e podemos, de alguma maneira, traçar algum destino para nós mesmos. Veja, não que Frankl acredite que nós temos liberdade plena, podemos fazer o que quisermos, podemos dirigir o nosso destino da maneira como quisermos, basta querermos e a coisa vai acontecer. Não. Viktor Frankl não era um coaching, não era essa a sua proposta. O que ele vai dizer é o seguinte: veja, ele reconhece que a vida possui certos determinismos. Há situações, há circunstâncias, há imposições sobre todos nós que são inegociáveis, que não adianta nós lutarmos. Elas são coisas que estão na nossa vida, que se impõem sobre nós e não há o que fazer. Porém,
ele vai se levantar contra aquilo que ele chama de pandeterminismo. Ele fala assim, não, existem certos determinismos, mas não essa ideia de que há uma grande determinação, que nós somos meras máquinas e tudo já está pronto e nada tem sentido e nós não podemos fazer nada. É só contra isso que ele vai se levantar. Apesar de reconhecer algum determinismo sobre a vida de cada pessoa, porque ele vai dizer o seguinte, ainda assim nós temos o potencial de nos levantarmos contra isso e trabalharmos em cima disso. Então, o que ele vai falar é o seguinte, que o homem, ele tem a capacidade de superar as suas condicionantes, que é um tipo de determinação, né? E até superar os seus instintos, que é outro tipo de determinação. E superar até fatos da sua circunstância. Então, o que o Frankl quer dizer é o seguinte, olha, não é que nós vamos negar isso tudo. Nós reconhecemos a existência dessas limitações, dessas determinações, mas nós, como seres espirituais e seres inteligentes, nós temos a capacidade de trabalhar sobre eles, de alguma maneira de direcioná-los e de alguma maneira de atuarmos neles mesmos, nessas condicionantes. Então aí está a base, o fundamento, ou o sustentáculo daquilo que ele vai trabalhar na sua logoterapia. Tá? É essa capacidade, essa possibilidade, essa potência que o homem tem de trabalhar sobre aquilo que o condiciona. Ele não está preso às suas condições. As condições existem, mas ele tem capacidade de moldá-la, de mexê-la, de trabalhar sobre ela, de até dar uma certa direção, que nós podemos chamar de destino. Ele é capaz até de dar alguma direção à sua vida usando essas condicionantes que se impõem sobre ele. Então, veja, a gente percebe que na base do trabalho de logoterapia existe o reconhecimento de que o homem possui algum grau de liberdade. Ele não é uma máquina apenas. Ele não tem toda a liberdade, ele não pode fazer tudo o que ele quer, mas ele pode fazer várias coisas se ele decidir fazer, se ele se autodeterminar para fazer. Apesar das circunstâncias e das limitações que se impõem. Então essa aí é a base da logoterapia. E o Frankl, ele vai propor o seguinte, olha, se você reconhece que você tem essa capacidade, esse potencial de moldar o seu destino, usando, apesar das circunstâncias, e usando essas circunstâncias, então é o seguinte, comece a trabalhar isso aí. Comece a buscar o seu destino. Comece a buscar aquilo que é o sentido da sua vida. Comece a trabalhar sobre isso. Você não precisa viver resignado, não precisa viver se lamentando contra as forças que são maiores que você. Essas forças têm forças que são maiores, que se impõem. Mas mesmo que aconteçam essas coisas, você pode trabalhar sobre elas. E aí veio a questão da autoridade, né? O Frankl tem uma autoridade de experiência de vida que você tem de reconhecer. Poxa, é verdade. O homem ficou preso num campo de concentração e, apesar daquilo, ele conseguiu trabalhar a sua cabeça para sair dali saudável, lúcido e capaz de levantar um trabalho espetacular como ele conseguiu. Bom, toda a autoria, grande parte da autoridade do seu trabalho vem dessa experiência de vida. Então ele fala, olha, busque aquilo que lhe dá sentido, encontre aquilo que lhe dá sentido. E essa busca aí é que vai fazer da sua vida algo maior, tá? É que vai fazer da sua vida algo que lhe coloque numa posição que seja mais do que uma mera máquina dentro de uma grande engrenagem. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.